Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus. Revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fatisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fatisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos. É como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Sempre lhe agradecendo pela sua audiência e a sua participação efetiva aqui no canal 19 da NET TV Santa Maria. Hoje com mais um assunto interessante, um assunto inovador para que o senhor e a senhora que estão em casa nos assistindo neste momento possam ter a informação do que vem acontecendo aqui em Santa Maria. Antes, vamos fazer os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores culturais. Fadisma, com a missão de educar sempre, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Uglione, 75 anos, acelerando sonhos. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente. A Intexol é do grupo Agrimec. Unidas, aluguel de veículos é como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. E Casa do EPI, compromisso com a segurança do trabalhador. Estas são as empresas que nos apoiam e que fazem com que nós estejamos aqui semanalmente conversando com cada um de vocês aí nas suas casas. Bem, hoje estamos aqui nos estúdios da TV Santa Maria com uma convidada que vai discutir aqui, como sempre nós fizemos, um bate-papo descontraído sobre um assunto inovador e que o senhor e a senhora podem já terem ouvido ou terem lido sobre isso. Estamos aqui com a professora Isabel Cristina Martins. A Cristina é graduada em Direito pela Faculdade Metodista de Santa Maria, a FAMES, especialista em Direito da Criança e do Adolescente pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. Possui formação em Justiça Restaurativa pela AJURES e é professora da Fadisma na área de Justiça Restaurativa. É exatamente esse o assunto que nós vamos tratar hoje, Justiça Restaurativa. Cristina, obrigado por estar presente aqui. A Cristina já falou que chegou hoje um dia muito quente, né? Mas aqui nos estúdios nós estamos climatizados e o clima está muito gostoso aqui, né, Cristina? Então eu quero agradecer, Cristina, a tua presença aqui e um bate-papo importante, Cristina, porque eu julgo que muitas e muitas pessoas já ouviram até falar sobre esse assunto, mas elas não sabem exatamente como tudo funciona. Tudo bem, Vargas, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, então, divulgando, né, esse novo paradigma que é a justiça restaurativa.
A justiça restaurativa é uma forma, né, uma abordagem diferenciada de resolução de conflitos, onde se dá a possibilidade de autonomia de resolução do conflito para as pessoas em conflito. Então, a justiça restaurativa vem como uma abordagem comunitária, né? Então, quem vai estar nos polos desse encontro de diálogo é o ofensor, a vítima e a comunidade. É aí que entra a surpresa. Primeiro que esse modelo de resolução de conflitos, ele proporciona para que a vítima tenha voz, no que na justiça retributiva ou no processo normal, a vítima é ouvida muitas vezes como testemunha. E na justiça restaurativa ela é ouvida como uma das pessoas envolvidas no conflito, né? Então é dada a possibilidade dela ouvir a pessoa que causou aquele dano, saber o porquê aquilo aconteceu, qual a necessidade que a pessoa tinha quando realizou aquela situação, e dar ao ofensor a possibilidade de tomar a responsabilidade daquele ato, né? Assumir a responsabilidade do que fez e poder retomar isso e restaurar não as relações. A justiça restaurativa é um pouco... existe um pouco de preconceito com relação à justiça restaurativa, porque as pessoas pensam que é uma desresponsabilização pelo fato ocorrido. E não é. Em verdade, o que se busca é a autorresponsabilização do fato ocorrido e de que forma nós vamos retomar isso para organizar as coisas na medida do possível. Certo. Cristina, me diz uma coisa assim, ó. Dentro desta rotina, ela veio a ser criada, e aí vem uma dúvida a respeito se ela seria extraprocessual, ou seja, ela em que momento ela entra no processo. Agora eu fui redundante, né, dentro do processo processual, mas assim, ó, acontece o conflito e isso vai acabar parando aonde? Ministério Público, correto? Bom, Vargas, assim, ó, a justiça restaurativa hoje no Brasil não existe uma implantação geral, né? Como, por exemplo, as centrais de mediação e conciliação que existe hoje no Rio Grande do Sul, existem em todas as comarcas, né? As centrais de mediação e conciliação, da qual também eu faço parte, eu sou mediadora judicial, eu trabalho na central de mediação, hoje em dia não tanto, porque eu sou assessora também do Ministério Público e trabalho na Promotoria Regional de Educação de Santa Maria. Então, hoje, o que vem acontecendo? Ela pode ser extrajudicial e judicial. Por exemplo, na terceira vara da Infância e Juventude em Porto Alegre e no juizado de Caxias do Sul, acontece durante o processo judicial, nos casos da infância e juventude, de adolescentes que cometem ato infracional. Certo. Quando chega essa situação ao juizado e o juiz observa que é possível, que é uma situação possível, é oferecido para o adolescente e também para a vítima a possibilidade de sentarem e buscarem uma solução para aquele conflito e eles voluntariamente quiserem participar, o processo é suspenso até ser realizado esse procedimento restaurativo. Sim. Tá? O procedimento restaurativo ele é dividido em 3 momentos. O pré-círculo, onde são realizados encontros individuais com cada um dos participantes. Ah, individuais. Individuais. Esse encontro é realizado por um coordenador. Tu bem leste aí na minha formação, que tenho formação em Justiça Restaurativa pela Júris, onde as pessoas têm a formação de coordenadores de círculos restaurativos. Não existe pré-requisito, essa pessoa não precisa ser da área judicial, da área do direito. Ela pode ser de qualquer área e nem precisa ter graduação, ela precisa ter formação em justiça restaurativa. Hoje é assim. Evidente que, claro, daí vem o perfil, né, Cristina? Aí vem o aquele perfil que aquela pessoa ali, porque nós falávamos agora há pouco dentro da negociação, é uma pessoa que ela vai estar ali nesta fase de negociação, ou seja, para resolver o problema. Isso? É bem mais profundo que isso, né, Vargas? Porque assim, ó, o negociador, o conciliador, eles vão fazer propostas para as pessoas em conflito, né? Certo. O mediador e o coordenador de um procedimento restaurativo, ele vai facilitar o diálogo entre aquelas pessoas, mas não vai propor nada.
Ele vai proporcionar para que é. as pessoas que estão em conflito busquem uma solução para isso. Tá, ele não propõe nada. Ele não propõe. As partes envolvidas é que chegam a uma solução. Exatamente. Essa é a grande tacada. Por quê? Quando eu imponho uma solução, naquele momento, talvez para eu me livrar daquela situação, eu concorde. Mas eu saio de lá e eu não me responsabilizo efetivamente por aquilo. Não existe uma corresponsabilidade de uma ação que foi pactuada lá, porque alguém me disse o que eu tinha que fazer. Né? É diferente de quando eu assumo uma responsabilidade e eu me corresponsabilizo por aquela ação. Então, por isso a restauração. O processo restaurativo, ele deve efetivamente promover uma transformação do ser humano. Eu errei, eu sou capaz de retomar isso e eu quero fazer diferente daqui para frente. Essa é a grande tacada que talvez na justiça comum hoje a gente não tenha. Por isso que nós temos o sistema prisional, o sistema da socioeducação, sem tanta efetividade na ressocialização dessas pessoas. Né? E Cristina, dentro disso aí que tu está falando, dentro dessa explicação, o que se nota também vai acontecer aí uma diminuição de uma carga dentro do judiciário. Correto? Com certeza. Semana passada, Vargas, já teve uma notícia, né, que o Tribunal de Justiça, assim como as centrais de mediações no Rio Grande do Sul, vai buscar a implantação da Justiça Restaurativa nas comarcas, sob a coordenação do Dr. Leoberto Branquer, que foi o precursor da justiça, que trouxe a Justiça Restaurativa para o Rio Grande do Sul através do Justiça para o Século XXI, que era um projeto. Isso teve início em 2005, então nós estamos engateando nesse sistema e aí sim nós vamos ter essa formação e aqui em Santa Maria nós vamos ter a possibilidade e eu pretendo construir isso junto com a FADISMA, junto com o Ministério Público, com o Judiciário, uma cooperação, sendo que os nossos alunos da FADISMA vão poder provavelmente trabalhar diretamente nesse momento de construção dessa nova justiça. Sim, porque é uma mão de obra que está lá dentro da FADISMA, dentro da faculdade, e que vai poder estar interagindo em todo esse... prática, né? Na prática. Porque eles estão já no terceiro semestre da FADISMA, está oferecendo a disciplina de Justiça Restaurativa no terceiro semestre já, desde 2013, e está tendo uma ótima aceitação pelos alunos. E no Brasil foi a primeira faculdade a oferecer no curso de Direito uma disciplina diretamente de Justiça Restaurativa. Existia mediação, negociação, conciliação, mas em Justiça Restaurativa, que promove essa cultura de paz, essa possibilidade de resolução de forma autônoma para as pessoas em conflito, a FADISMA é a precursora disso. E aí então nós vamos poder direcionar os nossos alunos para trabalhar na prática, que também vão poder realizar isso no SEMPRE, que a FADISMA está desenvolvendo. Exato, eu estava olhando aqui o SEMPRE, né? Então, Centro de Mediação e Práticas Restaurativas. Da FADISMA. Ficou a sigla como SEMPRE. SEMPRE FADISMA. Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da FADISMA. Isso é um sonho, praticamente, meu, que a gente vem nessa caminhada da justiça restaurativa a passos lentos, mas eu costumo dizer que a gente, tudo que faz de forma lenta e construída é para sempre. Correto. Então, sempre FADISMA, né? Repetindo a palavra. E eu fico muito feliz de poder ter essa credibilidade junto à instituição. A FADISMA acreditou numa ideia e eu tenho certeza que ela vai colher os frutos, assim como o Ministério Público de Santa Maria. Sem também. Dúvida. Nós temos feito cursos de capacitação com 2 turmas de educadores para os 44 municípios de abrangência da Promotoria Regional de Educação, sendo que são 21 municípios participando. Desses 21, 17 secretários de educação participam do curso. Isso é uma disseminação... 17 secretários de educação. Exatamente. Diretores de escola, secretários de educação, orientadores educacionais, para serem multiplicadores dessa forma que eu chamo de prática restaurativa na escola. Por que, Vargas? O que é importante dizer? Por que o nome é Justiça Restaurativa? Justiça Restaurativa porque é a justiça vista como um valor, né? O valor
de ser justo e não justiça como função. Certo. Né? Então, muitas pessoas confundem que a justiça restaurativa vem para substituir a justiça penal, por exemplo. Isto. Né? Dá a entender isso, Cristina. E não é isso. Até assim, ó, dentro do aspecto, e aí eu vou colocando isso para ti ir me corrigindo, mas de repente pode ser a mesma dúvida do telespectador. Daquela história assim, ó, não, é uma substituição punitiva. Né? Então assim, ó, em vez do sujeito ir preso, né, ele está negociando aqui para as coisas irem cada um para o seu lugar. Né? E aí então, não dá nada. E aí não dá nada. Não, exatamente. A justiça restaurativa, ela pode andar lado a lado da justiça retributiva, né? Que é a nossa justiça comum. O nosso país é culturalmente punitivo, assim como a maioria de nós somos. E a justiça restaurativa pode andar lado a lado dessa justiça. Por quê? Porque se observa que o ofensor, quando ele recebe a punição, ele não assume a responsabilidade desse ato. E muitas vezes ele pensa, cometi o crime, paguei por isso e posso cometer de novo, eu estou limpo. Certo. Não se responsabilizou, ele não se conscientizou do mal que causou ao outro, da responsabilidade sobre a ação ou sobre o resultado daquele fato na vida da outra pessoa. Ele não tem essa noção, essa percepção. Essa percepção. E aí então ele pode ter a sua pena, ele vai responder pela sua pena, paralelamente pode ser oferecido a ele, isso na justiça criminal, vamos supor, né? E aí, paralelamente, vai ser oferecido para ele, para a vítima, participar de um procedimento restaurativo. Para quê? Para que a vítima não saia ou não fique em pânico, pensando que todo dia que for sair na rua vai ser atacada novamente. Certo. Ou porque aquela pessoa que cometeu aquele ato tem uma situação pessoal com ela. E muitas vezes ela estava na hora errada, no lugar errado. E aí tem o seu boné furtado, ou o tênis, porque o tênis era da marca que aquele adolescente queria, porque ele precisa comprovar e pertencer a uma sociedade consumista, que exige que para te pertencer tu tem que usar o tênis tal, o boné tal, e aí eu quero aquele boné, mas eu não tenho nada contra aquela pessoa. E aí quando eles vão para o diálogo com relação a isso é desconstruído. E por meio de ações ou possibilidades que eles veem ali, que eles mesmos constroem ali, eles restauram essa situação. Mas nada impede que o adolescente ou que o adulto continue cumprindo a sua pena. Certo. Entende? Então uma coisa não vai substituir a outra. Em situações de menor potencial ofensivo, sendo realizado esse procedimento dentro do processo, o processo vai ser suspenso, isso é verdade. Tá? Se é de menor potencial ofensivo... Ele chega ali e só espera um pouquinho para nós... Vamos fazer esse procedimento restaurativo. Pré-círculo, conversa com cada um de uma vez separadamente. É oferecido a eles a oportunidade de convidar alguém da comunidade. Essa é a diferença. Não é só ofensor e vítima, a comunidade pode participar. Os envolvidos acabam fazendo esse convite. Os envolvidos... Indicam a pessoa, o coordenador convida essas pessoas e explica todo o funcionamento do procedimento, como vai ser, qual é a abordagem, quais os princípios que serão utilizados naquele momento e qual o objetivo desse encontro. Sim. Né? O que é a comunidade? A comunidade são as pessoas indiretamente envolvidas no conflito, porque muitas vezes tem o ofensor e a vítima. Certo. Eles participam de uma mesma comunidade. Aí o senhor lá do bar que foi assaltado viu aquele adolescente crescer e conhece a família daquele adolescente, que daqui a pouco tem caderninho lá no bar. Aquela família tem vergonha disso e não consegue mais sair na rua. Aquele dono do bar tem medo também de saber o que essa família também pode fazer com ele ou contra ele. Então busca essa construção de responsabilidades das pessoas conseguirem construir essas relações. E no próprio meio onde ele vive. Aonde convivem, exatamente. Convive. Cristina, tu falaste no início, e eu quero retomar ali só para nós fazermos aí a parte temporal da história. Tu falou em 2005,
nós podemos dizer que a justiça restaurativa, ela surge em 2005? No Brasil, sim. Em 2005 nós podemos dizer que é a data da sua... No Brasil, no Rio Grande do Sul, ela veio para o Brasil por meio do projeto Justiça para o Século XXI e por uma resolução da ONU, né, em que todos os Estados-membros iriam implantar processos da justiça restaurativa. Então ela começou nesse sentido. Mas no mundo ela vem há 30, 40 anos, na Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos. Minha nossa, aí ela faz tão pouco tempo aqui no Brasil isso? Exatamente. Então é normal que as pessoas não tenham o conhecimento e a gente vá trabalhando aos pouquinhos e de forma bem Porque, Cristina, efetiva. essa situação envolvendo o diálogo, envolvendo essa recomposição, né? Aquela história da criança que fez a arte e a mãe dava aquela puxadinha na orelha, né? São coisas assim aqui acabou com o crescimento todo do país e várias coisas dentro de vários envolvimentos, acabou se perdendo isso no caminho e acabou tudo indo para uma vala comum. E essa vala comum, ela acaba sendo prejudicada, né? Aquelas partes envolvidas. Eu quero só fazer um parêntese para ti, que nós fizemos um programa no domingo aqui na TV, o programa então eram Eleições 2014, onde nós discutimos algumas coisas, né? Vem cá, nós estaremos, a partir de domingo, estaremos com novos governantes, né? O que a sociedade espera desses novos governantes. E uma das coisas que foi discutida aqui foi a menoridade. Estou falando correto? A redução da maioridade. A redução da maioridade penal. Aí veio a situação de que, será que vale a pena nós fazermos isso? Vamos colocar os 16 anos, a partir de amanhã, quem está com 16 anos, errou, vai cair dentro do presídio. Aí vai entrar aonde? Dentro de um presídio, onde nós sabemos que existe o sistema prisional, é um problema gravíssimo no país, e esse menino com 16 anos, ou essa menina de 16 anos, estará caindo num sistema que eu me atrevo a dizer aqui, entre aspas, podre, né, do aspecto que ele não está atingindo aquele objetivo proposto, que é a ressocialização, né, porque o elemento ele entra lá e qual o grande objetivo? Que ele saia com a sua pena cumprida, que ele não vá reincidir e seguir o seu caminho normal dentro da nossa sociedade, e nós sabemos que na grande maioria das vezes isso acaba não acontecendo. Então, essa justiça restaurativa, ela está chegando aqui, embora nova, aqui, mas mais antiga em outros países aí pelo mundo afora, mas ela traz aí uma preocupação em nós não estarmos infectando, se é a palavra que eu posso também utilizar, infectando um determinado momento, né, e de que nós poderemos, olha, um bate-papo aqui dentro dessa sala, nós vamos resolver um problema que poderá se transformar muito mais grave lá na frente. Exatamente. O que tu me diz disso? Bom, é exatamente isso, né, Vargas, que se busca. É a possibilidade de proporcionar para que esses adolescentes, tanto que aqui no Brasil começou no meio judicial, pelas varas da infância e juventude, com a doutora Vera Deboni, que já foi nossa juíza aqui do Juizado da Infância e Juventude. Isso. Começou com o doutor Leoberto e depois ela substituiu ele, hoje ela é titular de lá. Ela é muito boa, assim, é uma defensora da justiça restaurativa também, e aplica lá com muita efetividade. Nós temos vídeos onde mostram que os adolescentes se transformaram após participar do processo restaurativo, porque lá eles se comprometem a executar algumas ações que promovem uma transformação neles, e isso é a verdadeira ressocialização. Não tem dúvida nenhuma. Eu quero entrar no segundo bloco contigo, justamente nessa avaliação que eu quero que tu faça para nós a respeito de resultados, né? Do que tu já vem trabalhando dentro dessa tua experiência e os resultados que isso está, para que a comunidade tenha conhecimento do que está acontecendo, dos resultados. Tá, ok. Bem,
Nós vamos para um breve intervalo. Convido ao senhor e a senhora que não saia daí. 30 segundos, voltamos com esse mesmo assunto. Um momentinho. Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus. Revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fatisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fatisma. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos. É como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Estamos aqui nos estúdios da TV Santa Maria, canal 19 da NET, com a professora Isabel Cristina Martins. A professora Cristina é graduada em Direito pela Faculdade Metodista, FAMES, e o assunto que estamos tratando aqui, ela possui a formação em Justiça Restaurativa pela AJURES e é professora da Fadisma, a nossa Fadisma aqui, que é na área de Justiça Restaurativa. Esse é o assunto que estamos conversando, para que a comunidade entenda o que significa isso. E como nós conversamos no primeiro bloco, e que 2005 é o ano que inicia a Justiça Restaurativa aqui no Brasil. Então, é muito recente e está aí, como disse a professora Cristina, engatinhando, mas que já vem obtendo muitos frutos e eu tenho absoluta certeza que vai se aperfeiçoando cada vez mais a partir do tempo que for se exercendo esta prática na justiça. Cristina, nós falávamos anteriormente, então, dentro das fases, né? Eu gostaria que tu retornasse um pouquinho para deixar bem claro. A partir do momento em que tem, então, esta decisão de se fazer esta restauração, como é que se inicia, então, as fases? Então, eu te falei, né, que é o pré-círculo, que é o encontro individual com todos, inclusive com a comunidade, que são as pessoas indiretamente ligadas ao conflito. Aí dentro desse pré-círculo eu gostaria que tu desse uma breve palhinha do que significa cada círculo, né? Esse pré-círculo, qual o objetivo dele? É a conversa individual com cada uma das pessoas que vão participar do círculo e é o momento de preparar o momento do círculo. Do círculo. No pré-círculo eu vou explicar para todas as pessoas como que vai ser esse encontro, quais os princípios que devem ser respeitados, por exemplo, o respeito, o momento de cada um falar. Não é um momento onde vai existir um bate-boca ou agressões, é um momento de a gente pensar positivamente em soluções para o futuro. Certo. Né? Conquistar soluções positivas por meio da coesão e não da coerção. Certo. Né? Então, para que cada um já saia daquele pré-círculo pensando soluções positivas. Esse momento do círculo, que seria um segundo momento, não vai ser um momento para acusações, para agressões, e sim buscar soluções positivas. Vai ser um diálogo. Um diálogo. Entre as partes. Entre todas as partes. Entre isso. Cada um vai ter o seu momento de falar. Primeiro se ouve a vítima, explora os sentimentos e as necessidades da vítima. Depois se explora os sentimentos e as emoções da vítima no dia de hoje, o que todo aquele fato significou na vida dela hoje. Num segundo momento vai se explorar as necessidades e os sentimentos e o que buscava o ofensor no momento do fato, o que levou ele a fazer aquele fato, a cometer aquela ação.
E aí então a gente já vai construindo relações ali, né? Porque em verdade a vítima e o ofensor estão ligadas, estão interconectadas. Correto. Ou pelo momento, pela situação de convívio na comunidade ou pelo próprio conflito. Sim, sim. Tu acabou ligando de alguma forma. E aí depois a gente abre para a comunidade para cada um colocar as suas situações, como estão se sentindo. Às vezes aí entra a mãe, a avó, tio, padrinho, comunidade. Tem um fato, uma história de um adolescente que participava do CTG, né, do movimento tradicionalista. Em um certo momento, voltando àquela história do pertencimento, certo. Ele frequentando a escola tinha um certo grupo que era totalmente avesso àquela tradição, aquele movimento tradicionalista. Para pertencer àquele grupo, ele começou a se afastar do movimento tradicionalista. E em convivendo com aquele grupo, ele acabou cometendo um ato infracional. E aí então foi proporcionado para ele, para as vítimas, a participação de um círculo. E nesse círculo foi um pouco atípico, que tinha um número enorme de pessoas, porque todas as pessoas do CTG resolveram participar e buscar ele aquele de volta. Adolescente. Então não só olhar com um olhar punitivo, mas sim dar uma segunda chance para aquela pessoa. Uma solidariedade, ou seja, um estendimento de mão, né? Olha, nós estamos aqui te alcançando a mão. E a justiça restaurativa se baseia muito nos movimentos das tribos indígenas. E existe uma tribo africana que eles têm como cultura, quando uma criança está sendo gerada, eles compõem uma música para essa criança. E cada vez que existe uma passagem importante na vida dessa criança, depois jovem, depois pessoa adulta, eles cantam essa canção para resgatar o ser humano que ela é, a essência do ser humano que ela é. Quando ele comete um crime, essa tribo se reúne em círculo, coloca essa pessoa no círculo e canta essa canção para lembrar a essência do ser humano que ela é. A justiça restaurativa busca isso. Todos os seres humanos... Ela pega isso como um grande modelo. Exatamente. Tem na sua essência algo positivo. É isso que a gente busca resgatar. Claro, Vargas, que aí existem muitas pessoas, principalmente que não querem acreditar nessa possibilidade, que dizem: sim, mas e no latrocínio? Mas e no estupro? Mas e no homicídio? Como que tu vai proporcionar isso? É muito importante deixar bem claro que a participação é voluntária. Se tanto a vítima como o ofensor não aceitarem participar do procedimento, ele não vai participar. Não tem como desencadear o processo. Não é obrigatório. Certo. E aí eu te pergunto, eu, Cris, talvez não estivesse preparada para participar de um procedimento restaurativo de uma pessoa que cometeu um homicídio contra uma pessoa da minha família. Certo. Sou eu pessoa, ser humano, né? Já foram realizados situações de círculos restaurativos com autores de homicídio, de estupro, e as pessoas aceitaram. Então, eu não tenho como negar isso àquele familiar daquela vítima para participar disso. E são situações pontuais. Por exemplo, esse menino que cometeu um estupro era namorado da vítima. Certo. Tinham se afastado. E aí cometeu o estupro. E aí a menina veio a falecer. A mãe da menina aceitou. Foi um ato bem violento. Bem violento. E tinha uma convivência das famílias. A mãe aceitou participar do processo. Porque ela disse que ela não era Deus para julgar e não era juiz para julgar e nem Deus para perdoar. Sim. Ela só queria ouvir os motivos que ela, levaram ele a realizar isso. Ela precisava ouvir esses motivos. Ela precisava disso. E aí então foi proporcionado e o menino, claro, estava cumprindo medida socioeducativa, continuou cumprindo, porque é um crime de muita comoção, enfim, sim, grave, sim. né? Então ele continuou cumprindo, mas ele pôde conversar com essa mãe, falar sobre o que aconteceu e muitas vezes ali eles conseguem pelo menos tirar um peso. Sim, só o fato dessa mãe ter essa necessidade e ela ter ouvido tudo isso. Exatamente. Da voz, né, da boca de quem, o autor do fato, ela acabou... Isso. Dando sequência então,
O pré-círculo vai proporcionar que tu tenha um círculo com segurança. Certo. Onde todas as pessoas vão respeitar aqueles momentos. Porque já foram ditas todas as regras. Todas as regras. Nesse o coordenador momento. a qualquer momento pode retomar essas regras e dizer, quando começar uma acusação ou agressão, bom, nós combinamos e fizemos algumas pactuações no pré-círculo. Podemos continuar assim ou suspendemos o processo? Se vocês entendem que não estão preparados para esse tipo de procedimento, nós podemos suspender sem problema nenhum. Na maioria das vezes, isso não acontece, eles respeitam, porque o pré-círculo é bem feito, Sim, já, é uma conversa já individual. É uma preparação bem forte para se avançar. Em o círculo, que é o encontro principal, tendo resultados positivos e sendo pactuados alguns acordos para que cada um faça alguma ação ou realize alguma ação para buscar solução para aquelas situações de conflito, porque às vezes a vítima não quer uma restauração em valores financeiros ou retribuição do que foi perdido, e sim de alguma coisa, alguma ação daquele ofensor. Certo. Se isso for acordado, existe depois o agendamento de um pós-círculo. Então, as ações que foram pactuadas aqui vão ser realizadas em 60 dias, em 90 dias, em 6 meses. Daqui a 6 meses, nós retornamos no pré-círculo, já deixa agendado, para ver se tudo foi... se tudo aconteceu a contento. Em acontecendo isso e esse procedimento sendo possível, então o processo, aquele que estava suspenso, pode ser arquivado. É isso que vem acontecendo. Sim, porque a partir do momento em que as partes envolvidas aceitaram essa situação, o processo ele fica em stand-by lá, ele fica suspenso até a realização de todos os acordos. Sendo cumpridos os acordos, bom, foram cumpridos, isso é uma verdadeira ressocialização. Certo. Porque ele assumiu a responsabilidade, ele também, às vezes a própria comunidade é corresponsável por aquelas ações. Sim, porque aconteceu o envolvimento de várias pessoas. Exatamente. Então, se o acordo foi cumprido, isso é homologado no juizado e o processo é arquivado. Cristina, que tempo em média dura o processo? Olha, eu já fiz... Porque tu não pode jamais dizer uma situação fixa, né? Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu fiz uma situação aqui em Santa Maria que foi encaminhado pelo Ministério Público. Era uma situação de briga envolvendo 8 adolescentes numa escola e foi bem grave, teve agressão, um adolescente foi agredido com um facão, teve lesão corporal, foi bem complicado. Houve envolvimento dos familiares dos adolescentes e foi encaminhado, o Ministério Público sugeriu a realização do círculo e eu realizei o pré-círculo, o círculo em uma semana, porque tu encaminha para a realização do círculo. Em um dia eu fiz o círculo com todos os envolvidos, né? Mais ou menos meia hora para cada diálogo ali com cada um dos envolvidos. Agendei o círculo para outra semana, realizamos o círculo e como eram ações que inclusive eu me autorresponsabilizei, eu me comprometi, que uma delas era fazer uma sensibilização na escola sobre a abordagem da linguagem com os adolescentes. Aí já foi uma participação efetiva lá na escola. Exatamente, como prevenção. Sim. E aí eu trabalhei a comunicação não violenta, que é uma das ferramentas da justiça restaurativa, é a abordagem de linguagem. É como tu abordar de uma forma que não seja punitiva, para ter as tuas necessidades atendidas e o teu pedido atendido, né? Sim. Então, muitas vezes nas escolas, a abordagem que é utilizada acaba sendo punitiva e violenta e isso não traz bons resultados. Então, eu realizei uma capacitação com os professores na escola, que foi uma responsabilidade minha, e em 30 dias nós marcamos o pós-círculo para ver se as pactuações ali realizadas tinham... Dentro de uma avaliação para ver se tinha... Que eles avaliam, né? Os próprios adolescentes avaliaram. Tudo que foi pactuado aqui, que foi acordado, foi cumprido, foi realizado? Sim, foi realizado.
Podemos continuar nessa mesma caminhada. Ok, podemos continuar. Pronto, depois tive notícia que um dos adolescentes também já tinha terminado os estudos, estava trabalhando, e é isso que traz o resultado. De repente, naquela linha, se ele fosse punido, né, fosse condenado, certo, e fosse cumprir medida socioeducativa, será que isso ia ter uma efetividade? Eu acho que não aí sei, está, talvez. Cris, não tenho dúvida disso. Aí está a grande força de tudo isso, né? O grande lado positivo disso. Porque a partir do momento em que nós levarmos tudo por esse lado comum, né, dessa rotina, sem dúvida nenhuma que nós vamos estar perdendo oportunidades, né, de recuperar nesse curto espaço de tempo um jovem como esse que tu falaste agora. Quer dizer, aconteceu o fato, aconteceu. Nós não podemos retroagir no tempo, é evidente. Então, vamos tentar, no diálogo, tentar resolver tudo isso e também fazer com que isso sirva de exemplo para dentro da escola, ou seja, no local onde tudo isso acabou acontecendo, né? E aí eu acho que está o grande sucesso de tudo isso. Exatamente. Daí então o processo restaurativo, ele tem várias abordagens. Tem a abordagem na resolução do conflito, quando o fato já aconteceu, e a abordagem na prevenção do conflito, para evitar que isso aconteça, ou seja, disseminar uma cultura de paz. Nós temos uma cultura arraigada que é uma cultura de guerra, que é olho por olho, dente por dente. De que forma nós podemos abordar para mudar essa cultura? E isso é uma caminhada, mas nós estamos buscando isso. E isso, então, pelo curso da FASE, que o Ministério Público está promovendo, onde os servidores da FASE estão sendo capacitados para ter essa abordagem não violenta com os meninos lá dentro, baseado na lei do SINASE, né, que promove a realização preferencialmente de práticas restaurativas, mas se eu estipulo isso numa lei, eu tenho que dar a ferramenta para as pessoas trabalharem com isso, né? Claro. Então o Ministério Público de Santa Maria está promovendo essa formação, são 3 turmas de servidores da FASE, um curso de 40 horas que está sendo certificado pela FADISMA também, e de outra forma, de uma forma bastante preventiva, é esse outro curso com 2 turmas de 35 pessoas para os educadores dos 44 municípios da abrangência de Santa Maria. E aí vem, amanhã nós estaremos com uma reunião no Fórum de Santa Maria para discutir a possibilidade da implantação da justiça restaurativa na nossa comarca, no judiciário, né? Como eu já tinha falado antes. Então são várias ações que estão acontecendo, que nós estamos juntando vários setores, né? O judiciário, o Ministério Público, as instituições de ensino superior, elas vêm buscando, a UFSM na medida do possível, a Unifra também, a FADISMA é precursora, foi quem acreditou e lançou lá uma disciplina de forma assim inovadora, né? Então, que acreditou na ideia e está dando a possibilidade de formar profissionais do direito com outra mentalidade, não só do litígio, e sim de proporcionar para os seus clientes que resolvam seus conflitos de forma autônoma, com a colaboração do advogado. Sim, ele pode colaborar como coordenador desse círculo. Eu ia perguntar para ti, né, dentro desse processo todo, aonde entra o advogado aí? Não, em verdade, no círculo restaurativo não existe... a figura do advogado. Não existe, nem do promotor, nem do juiz, nem do advogado. Existe o coordenador do círculo e os envolvidos na situação. Sim. Bom, se um menino me disser que ele vai se sentir seguro que o advogado dele esteja nesse encontro... Perfeito, sem problema. Esse advogado vai poder participar, eu vou conversar com ele no pré-círculo. No círculo restaurativo não existe crachás e nem hierarquia. Certo, ele vai participar como um comum dentro do grupo. São seres humanos buscando solução. Não é o doutor fulano de tal, é o doutor, o juiz, o promotor, enfim. Né? Então são seres humanos em busca de uma solução possível para aquela situação. Então, os meus alunos já estão vislumbrando essa possibilidade. E tanto estão vislumbrando, e o quanto isso busca e também tem um desgaste do coordenador,
para proporcionar esse diálogo de uma forma segura, com uma abordagem não punitiva e não violenta, que muitos já dizem que, bom, eu posso oferecer para o meu cliente, olha, nesse conflito que tu me trouxe, nessa situação, eu posso fazer uma petição correto. E entrar na justiça. Esse processo vai ter todo aquele procedimento que a gente não sabe quanto tempo vai levar. O encaminhamento dele vai ser assim. Existe recurso, primeiro, segundo, terceiro grau, papapá. Leva quantos anos, cada recurso é um valor a mais. E a outra opção agora é essa. E tem essa opção que nós podemos chamar as partes, propor para elas a participação nisso. Não estou garantindo que vai ter um resultado de 100%, mas nada impede que se não tiver o resultado... É uma opção. É uma opção. Se não tiver um bom resultado aqui, eu ainda tenho a possibilidade de judicializar. E os meus alunos ainda dizem, eu pergunto para eles, qual vocês cobrariam mais? A petição ou o procedimento restaurativo? Eles dizem que o procedimento restaurativo. Porque para tu desenvolver um procedimento restaurativo, o envolvimento que tem é muito maior, mas o ganho para o teu cliente é bem maior. Não resta dúvida. E me veio aqui, Cris, nós já estamos quase que encerrando a nossa... E tu viu que a conversa nossa, ela tem... A explicação é excelente nisso tudo, para que a pessoa, os nossos telespectadores entendam. O que eu estou sentindo de tudo isso é uma humanização. Humanização das relações. Por que isso? Porque dentro do aspecto comum, normal e rotineiro, que está aí, eu chego lá, ajuizei o caso, nós vamos lidar basicamente com papel, né? Este processo de conversa, de diálogo, de entendimento, ele não existe dentro do processo normal. Sabe qual é a minha maior realização como professora no primeiro semestre? Eu pedi uma avaliação para os alunos a respeito da justiça restaurativa, né, do que eles construíram no decorrer do semestre. E um aluno especial me disse, professora, eu não acreditava muito nessa justiça restaurativa quando a senhora nos propôs no primeiro momento, mas hoje eu vejo que eu não preciso ser um coordenador de círculo restaurativo, mas eu posso usar os princípios da justiça restaurativa com o meu cliente. E hoje eu acredito que eu atenderei o meu cliente não como um número de processo, mas sim como um ser humano, com necessidades, com emoções e com sentimentos. Então é bem o que tu está falando, é a humanização das relações, inclusive profissionais, né? Sem dúvida. E Cristina, eu vejo também aí agora, fazendo essa complementação que tu falaste, é o que mais nós estamos precisando. Exatamente. Por que isso? Nós estamos cada vez mais nessa correria maluca, né? Nós não temos tempo mais para nada. A gente está sempre com um compromisso aqui, um compromisso ali, nós olhando no relógio, nós estamos com o celular chamando, é o compromisso aqui, o compromisso ali. E a justiça restaurativa, ela está trazendo as pessoas para o mesmo ambiente, para nós, vem cá, como é que eu fui acabar fazendo isso, né? Então, ela está se autoavaliando, talvez até se autopunindo dentro da sua consciência, e vamos, sem dúvida nenhuma, atingir o objetivo. Não é aquela pena dizendo que agora tu vai cumprir isso e aquilo e o sujeito sai porta fora. Então, esse diálogo aí eu tenho absoluta certeza que a Fadisma está de parabéns por mais esse gesto inovador em trazer à tona, né, em buscar tudo isso e fazer agora com que tudo isso se espalhe dentro do sistema. E como tu falaste, está tendo o apoio da promotoria, está tendo apoio do judiciário, eu tenho absoluta certeza que isso tudo vai ser um sucesso. Exatamente. E junto com tudo isso, dentro da Fadisma ainda existem uns núcleos, né, de trabalho. Um deles é o NUSEC, que é o Núcleo de Segurança e Justiça Cidadã, e que também tem um grupo de pesquisa que também trabalha a segurança pública e a justiça restaurativa. Olha aí, então acaba unindo todos esses Exatamente. Então, o que eu digo para os meus alunos, é tudo muito novo aqui, o tema da justiça restaurativa é muito novo. Então, eles têm que nos ajudar a pensar e têm que nos ajudar a colocar isso em prática. E eles querem fazer isso. E o mais importante que tu falaste, que eles querem. E aí eu coloco sempre, Cris, é assim, ó, nós temos aqui, em Santa Maria especialmente, pelo número de universidades, as faculdades todas,
Nós temos um berço de conhecimento, né? E eu sempre coloco aqui como uma mão de obra gratuita. Ou seja, são os alunos que estão ali louco para fazerem as suas práticas, né? Eles querem praticar. E eles querem praticar. E em praticando, eles estão ajudando a sociedade, ajudando a nossa cidade aqui, a Santa Maria, a crescer, a fazer atos inovadores como este. Então, eu tenho absoluta certeza que nós estamos no caminho certo. E, Vargas, eu gostaria só de te dizer assim, ó, o que a justiça restaurativa busca além de tudo isso, né? É a justiça comunitária. O ideal vai ser o dia em que nós tivermos políticas públicas que implantem as centrais de práticas restaurativas na comunidade, né? Então as comunidades vão poder trabalhar e resolver os seus conflitos de forma preventiva, sentar numa tarde de sábado certo. E trabalhar sobre essas situações com aquela comunidade. Situações de perda, situação de criar vínculos com a comunidade, que aí trabalha os círculos de construção de paz. Uhum. Então são as práticas restaurativas, a justiça restaurativa, os círculos de construção de paz, são todas ações possíveis para prevenção da violência, né? Que nós estamos aí num turbilhão que parece que não vai sair, mas tem saída, e eu acredito que a gente está no início de uma caminhada aí para buscar essa humanização das relações, né? E acreditando sempre no ser humano. Cris, a TV Santa Maria está à disposição, né? Já falamos isso várias vezes para a Fadisma e somos parceiros, né, em estarmos aqui divulgando, apoiando, e tudo isso, eu volto a dizer, é o crescimento da nossa cidade, é isso que nós estamos precisando. Eu quero agradecer, Cris, a tua vinda até aqui, né, esse bate-papo que a gente teve. Evidentemente não esgotamos o assunto, né? Tem muitas outras coisas, e já deixo aqui um convite para, num futuro próximo, que tu retorne aqui para nos contar mais, né, o que já avançou essa justiça restaurativa aqui em Santa Maria, quais são os progressos que já foram feitos. Então, a TV está à disposição e vamos voltar a conversar novamente. Agradeço, tá bem? E espero que tenha muitas novidades no próximo encontro. Isso mesmo, novidades positivas. Positivas, com Maravilha. certeza. Obrigado, tá? Muito obrigado. Bem, desta forma, nós encerramos. Eu tenho absoluta certeza que sucesso, né, de nós estarmos aqui trazendo para o senhor e para a senhora este assunto, que é um assunto novo, a própria situação já fala, né? É um assunto inovador. A Fadisma, mais uma vez, está oportunizando isso, está trazendo isso à tona e fazendo com que se aumente a discussão na nossa sociedade, que isso se transforme e se contamine em outras instituições de ensino. Eu tenho absoluta certeza de que vamos e estamos caminhando num caminho correto aí para aumentarmos aí a eficiência e a eficácia em todos os atos que sejam bons para a nossa comunidade. Desta forma, estamos encerrando mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública, lembrando sempre que os nossos programas vão ao ar de forma inédita todas as terças-feiras, às 21h15. Depois, as reprises, quintas-feiras, às 19h15, sextas-feiras, às 23h e domingo, às 20h30, podendo ter outras reprises dependendo da grade de programação da TV Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Uma boa semana. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus. Revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma.
com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fatisma. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos. É como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br.